Um grande abraço, obrigado pela audiência, obrigado aqui ao Danilo Capucci, ao Lucas Pessoa, que trabalham aqui sobre a mão rígida do Gil Kleber. E vem aí o Nossa Área, na apresentação do Carlos Henrique, o CH. Olha, se tem um cara que bate pesado, é o CH. Se prepare, hein? Até amanhã. Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes, em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento. Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima terça-feira e a partir de agora, até o meio-dia, tudo que rola no mundo esportivo para você, aqui no Nossa Área. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Terça-feira de muito trabalho para todo mundo, tá começando 2023. Vamos às manchetes do programa de hoje. Vamos lá. CEO do Bolívar admite que Guarani recusou proposta do clube boliviano por Richard Rios Montoya. Em sua conta no Twitter, Marcelo Clare afirmou que o clube pediu parcelamento para pagar dívida de Bruno Miranda, mas declinou proposta de $800 mil pelo volante colombiano. Ponte Preta encaminha a chegada do lateral do Bragantino, Weverton, de 23 anos, ficou conhecido por aplicar uma caneta em Neymar durante treino da seleção brasileira em 19. No ano passado, foi emprestado ao Internacional, mas entrou em campo apenas uma vez. Agustin Rossi assina pré-contrato com o Flamengo. Goleiro tem contrato com o Boca Juniors até junho, mas clube carioca tenta a liberação ainda neste mês. Dirigentes estão em Buenos Aires para novas reuniões. O Rossi é o atual goleiro titular do Boca Juniors. Chelsea acerta empréstimo de João Félix do Atlético de Madrid. Atacante da seleção portuguesa ficará uma temporada em Londres. Valor do empréstimo é de R$62 milhões. Com a chegada de Mendes, volante da seleção do Equador, São Paulo soma 6 reforços para o Paulista. Reformulação em parte do elenco foi um dos pedidos do técnico Rogério Ceni visando 2023. Bandeirantes. 97102-1493. Estamos à sua disposição, o WhatsApp aqui à disposição de todos para mandar sua mensagem de texto. 97102-1493. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado.
Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para trazer os resultados da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem o Palmeiras derrotou o Rio Preto por 2-1 e ficou com a primeira colocação do seu grupo. Quem também venceu, goleou na rodada, foi o Corinthians, ao derrotar a Ferroviária por 4-0. Na próxima fase, o Palmeiras pega o Atlético Goianiense e o Comercial de Ribeirão Preto será o adversário do Corinthians. Hoje é o dia da Macaca entrar em campo, jogo decisivo. A Ponte logo mais às 13 horas entrará em campo em busca da classificação diante do Retrô na cidade de Assis. Na mesma data e horário, portanto daqui a pouquinho às 13 horas, tem Camboriú e Ituano, Madureira e Rio Claro, Operário e CSA. 12h45, um pouco antes, tem o Galvez do Acre contra o Misto. Todos os jogos válidos pela última rodada da fase de grupos da Copinha. Hoje também jogam Juventus e Fortaleza. Destaque para o jogo do Santos. Logo mais às 19h30, o Peixe, já classificado, encara o Santo André. Quem também joga hoje é o São Paulo, 9h45, contra o Marília. Todo brasileiro ama um churrasco e festas de final de ano. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para a grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. O tempo urge, deixa eu atender aqui apenas um ouvinte rapidinho. Bom dia, vocês acham que o Guarani está precisando de um matador? É o Neto do Taquaral, eu acho. Eu acho que o Guarani precisa, até que o Gênison prove a que veio. Desde o ano passado nós estamos esperando o Gênison e vimos Yuri Tanque. Vamos ver, de repente ele vai ter oportunidade. Esse ano ele mostra o seu real valor, mas por enquanto o custo-benefício da contratação do Gênison é baixo, ou quase nenhum. Por isso que eu acho que o Guarani precisa de um novo matador. Hora certa? Pois não. 11h36 agora. É hora do Bugre da Band. Vamos com as principais e últimas informações do Guarani com o Carlos Batista. Tudo bem, Batista? Bom dia. Alô, CH, um abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. O Guarani fez um jogo treino contra a equipe do São Paulo, aliás, perdeu pelo placar de 1-0. E o São Paulo publicou nas redes sociais uma foto. E nesta foto aparecem alguns jogadores que muito provavelmente deve ser o time que o Guarani colocará em campo na estreia do Campeonato Paulista. Kozlinski no gol,
Lateral direito, Diogo Matheus. Lateral esquerdo, Jamerson. Os zagueiros, Luciano Castanho, Lucão. Os volantes, Leandro Vilela. E o meia, Giovanni Augusto. E os atacantes, Derek, Bruno José e também o Bruninho. Aí é o seguinte, no primeiro tempo desse jogo treino, o técnico usou o Derek como um falso 9. Bruninho atuou pela direita e o Bruno José na esquerda. No segundo tempo entrou o Gênison no comando do ataque. Portanto, dá indicativo de que são 2 esquemas táticos que o técnico pretende utilizar no Campeonato Paulista. Um com um centroavante de ofício, o caso do Gênison, e outro com um falso 9, jogador de maior movimentação, esse no caso o Derek. Richard Rios, com desconforto muscular, não participou dessa atividade. A estreia do Guarani no Paulistão está marcada para o próximo sábado contra o Santo André. Jogo às 16h, no estádio Bruno José Daniel. Até lá, evidentemente, o técnico vai calibrar e vai tirar todas as suas dúvidas. E o Guarani segue para conversando para a contratação de Matheus Barbosa. Volante de 28 anos que não vem sendo aproveitado no Vasco. Ele foi contratado no início do ano passado e no Cruz Maltino ele jogou 20 partidas e 10 ele foi titular. Jogador ambidestro, revelado pelo Grêmio, se destacou no Cuiabá, Série B do Campeonato Brasileiro 2020 e depois foi para o Cruzeiro. O que ocorre é o seguinte, o Guarani quer por empréstimo. O Vasco quer negociá-lo em definitivo, porque o contrato dele vai vencer no final de 2023. Guarani também está tentando a renovação do contrato do Isaac. Jogador de 25 anos, fez 18 jogos pela equipe do Guarani e marcou 3 gols. Mas provavelmente não será possível para o Paulistão, somente para a Série B. E titular dos 2 primeiros jogos da Copinha, o centroavante Eliseu, 18 anos, rompeu os ligamentos do joelho durante a derrota para o Grêmio pela segunda rodada da Copinha e até já está em Campinas para passar por cirurgia. João Vitor foi chamado às pressas e até já jogou no empate 0-0 com o Cruzeiro Alagoano no último domingo, jogo que classificou o time do Guarani para a segunda fase da Copinha. O técnico Moisés Moura também tem outro desfalque no setor ofensivo. O atacante Theo, um dos destaques do time na campanha até aqui, está suspenso, 2 cartões amarelos e não joga a primeira partida do mata-mata. Vice-líder do grupo 8, com 4 pontos. O Guarani vai enfrentar o Atlético Paranaense, que nesta segunda-feira empatou em 1-1 com o Barretos e terminou na liderança do grupo 7. São as informações do Guarani. Valeu, Batistão. Não contar com o Eliseu na próxima fase da Copa São Paulo é um desfalque considerável. Não adianta achar que não vai fazer falta, vai sim. Talvez seja o Eliseu o principal jogador do Guarani nessa Copa por enquanto. De repente podem surgir um outro, sei lá, uma dupla, um trio ou apenas mais um jogador como destaque. Eu disse ontem, é apenas uma opinião, o Atlético Paranaense é o favorito, mas o Guarani tem chance de passar. A condição do gramado do Lancha Filho na primeira fase prejudicou todo mundo, inclusive o Guarani. Então aquele futebol pobre que foi demonstrado por todos do grupo, inclusive o Grêmio, que se classificou na primeira colocação, é uma coisa que está diretamente ligada à condição do gramado. Atrapalhou todo mundo, é verdade, mas o Guarani foi atrapalhado sim. Então, fazer um juízo de maneira correta da qualidade desse time eu acho um pouco precipitado. Dá indicativos, não dá para desprezar, né? Tem algumas situações que ocorreram nessas partidas, nessas 3 partidas que o Guarani fez na primeira fase da Copa São Paulo, que chamam a atenção de maneira negativa. Então, eu acho que essa partida contra o Atlético Paranaense vai ser um embasamento um pouco mais substancioso, uma coisa mais concreta para você tirar uma análise desse time, que é um time novo, é um trabalho novo, não é? Então, a gente espera que o Guarani consiga passar pelo Atlético. Não vai ser uma tarefa fácil. Em relação ao time profissional, eu tenho recebido muitas perguntas sobre a qualidade técnica desse time
E eu tenho respondido da mesma maneira. E não é muro, é muito difícil a gente responder uma pergunta dessa, porque o meio-campo tem alterações, a gente não sabe se o Richard Rios, por exemplo, vai ficar. Ele, para mim, ao lado do Giovanni Augusto, são os principais jogadores de meio-campo. E eles não têm... Me parece que, a princípio, eles não terão uma sequência de trabalho. E o Vilela, efetivamente, deve ser o primeiro volante aí para poder fazer o trabalho de marcação. De qualquer maneira, a gente vai ter que aguardar, mas tirar uma conclusão sobre o trabalho do Guarani no início de trabalho agora, no início do ano, me parece um pouco mais... Parece precipitado. De qualquer maneira, vamos torcer. Tem essa história do Richard Rios, né? O Bolívar disse que tem uma dívida. O Bolívar fez, né, uma proposta para o Guarani que negou. Então, de qualquer maneira, vamos aguardar, mas ataque novo, meio campo, que a gente não sabe qual é a composição, nós vamos ter que aguardar. Em Campinas são 11 horas mais 42 minutos agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Carlos Batista voltando para falar agora da ponte. Fala, Batistão. Tá legal, vamos nessa então com informações da Ponte Preta. A Macaca contratou o lateral direito Everton, de 23 anos. O jogador pertence ao Red Bull Bragantino, estava no Inter e tem passagens pelo Vasco e Cruzeiro. O lateral está em Campinas fazendo exames médicos nesta terça-feira e será anunciado como reforço da Macaca. Ele vai disputar posição com Mailton, que só poderá ser inscrito após o dia 30 de janeiro, quando abre a janela de transferência internacional. Como o Mailton estava na Ucrânia, precisa esperar, portanto, esta janela para ser inscrito. Está fazendo exames hoje o Everton, é evidente que não terá condições de atuar na partida de sábado. A Ponte estreia no campeonato pela Série A2, 15h30 contra o Velo em Rio Claro. No jogo treino com o Audax, uma equipe da Série A3, terminou empatada em 1-1, gol do atacante Pablo Diego. Hélio dos Anjos deu pistas de qual é o time que ele pretende colocar em campo no sábado. Kaique França, Cássio Gabriel, improvisado na lateral. Já que o Mailton, com problemas de documentação, não poderá jogar, Matheus Silva, Thiago Oliveira. Sem Fábio Sanches, tratamento de torção no tornozelo, Thiago Oliveira ganha, pelo menos momentaneamente, a preferência do treinador. Guilherme Souza é a outra opção. E Arthur, na lateral esquerda. Felipe Amaral, Leonaldi, Júnior Tavares, que é lateral esquerdo, mas num primeiro momento vai ser utilizado no meio, e Alves fechando o quadrado no meio campo. Dudu Atamoto e Pablo Diego completando o time da Macaca. Hélio fez também diversas modificações na equipe, usou praticamente todo o grupo que está em Itu, mas o time para o primeiro jogo não deve fugir muito desse que eu passei aqui. Zagueiro Edson, de 20 anos, também foi testado na lateral por Hélio dos Anjos. Luiz Felipe também foi testado, além de Leonaldi. Aliás, com relação ao Edson, ele era titular do Sub-20, jogando na zaga, mas foi requisitado pelo grupo que está disputando a Copa São Paulo de Futebol Juniores. A Ponte joga daqui a pouco, 13h, enfrenta a equipe do Retrô pela Copinha. Se vencer, consegue a classificação, não pode empatar. Joga apenas e tão somente pela vitória para passar para a segunda fase, a fase de mata-matas. O zagueiro Fábio Sanches, o lateral Mailton, o volante Matheus Jesus, que só poderá ser escalado após dia 5 de fevereiro, quando termina a pena por suspensão de doping, são os desfalques certos para o duelo de sábado em Rio Claro. Everton, em fase de transição, já tem feito aí alguns treinos com o elenco, sem jogar desde agosto por causa da cirurgia no tornozelo esquerdo. Tem expectativa de que seja liberado somente em fevereiro. A Macaca emprestou o atacante João Veras à Ferroviária para a disputa do Campeonato Paulista. O jogador estava no Portimonense de Portugal desde janeiro de 2022. O time português tinha a opção de compra de 70% dos direitos econômicos.
valor estipulado de aproximadamente 500 mil euros, cerca de 3 milhões de reais, mas não se interessou pelo atleta. São as informações da Ponte Preta na Rádio Bandeirantes. Bom, Ponte Preta que daqui a pouco entra em campo contra o Retrô. Precisa vencer o jogo para sobreviver na Copa São Paulo. Estou recebendo aqui Gleger Zorzin. Seja bem-vindo de volta, Gleger. Bom dia para você. Eu não te desejei um grande 2023, que seja repleto de saúde, de muito trabalho e de felicidade para você e para sua família, Gleger. Um abraço, CH, para você, para o amigo ligado na Bandeirantes. Nós não tínhamos nos encontrado, né? Não. Eu estava de férias, aí você saiu, eu voltei. Nos encontramos hoje, um feliz 2023 para você também. Deus que abençoe sua família. E é isso, né, CH? Notícias importantes, a Ponte contratando mais um lateral. Vem aí a Copa São Paulo, o Guarani classificado, a Ponte precisando da vitória. Peguei a ficha dele. Pegou? Peguei. Ele não jogou tanto em 2022, né? Ele teve poucas participações. O Internacional ele jogou no primeiro semestre só um jogo. Weverton, 23 anos. Weverton. Ele meteu aquela caneta do Neymar, lembra? Eu lembro. Na última Copa do Mundo, aquela coisa. lembro. Não nessa, na outra, da Rússia. Disputou boa Taça São Paulo. Ele tem currículo. Jogou no Vasco, Internacional, Cruzeiro, não é? Não é um lateral de muitas assistências, mas é um jogador, me parece, interessante para a Ponte. Importante. E assim, né, CH? Aquilo que a gente tá sempre dizendo, a Ponte vai disputar uma Série A2, né? Então, para uma Série A2, eu acho que é um bom nome também. É importante, tá repondo as peças que perdeu. O campeonato tá aí, tá batendo a porta e a Ponte precisa. Eu tava ouvindo um comentário seu, se eu não me engano, acho que foi ontem. E eu quero dizer que eu concordo 100%. A Ponte, se ela quer alguma coisa na Série A2, ela já tem que começar vencendo. Começa Não sábado. tem jeito. Não tem outro caminho. É curto, é tiro curto e a Ponte precisa voltar à Série A, né? Você tá gostando da montagem do time por enquanto? Você acha que tá faltando muito? Pela espinha dorsal do time. Hoje o time tem um time, né? Até o Elvis ali, eu acho que tá bem legal, tá bem montado. Precisa ali no ataque uma mexida ou outra. A esperança do menino Eliel desencantar e ganhar a oportunidade e fazer tudo aquilo que fez na base. Essa é uma expectativa legal, né? Mas eu acho que tá bem. Para um início, para um começo e para o campeonato que vai disputar, tá muito bom. Não é fácil você remontar um time, começar do zero, não é? É uma tarefa, mas me parece, pelo menos os bate-papos que nós tivemos, a informação que chegou aqui pra gente, é que o técnico Hélio dos Anjos tá tranquilão. Tá vendo aí com bons olhos a montagem desse time da Ponte para 2023. Tá vendo com bons olhos, a gente percebe, né, o empenho, a dedicação, jogadores que sempre fora de forma, já entrando em forma, o trabalho intenso, físico, é importante esse alicerce. E se o Hélio, com toda a experiência, tá animado, o torcedor tem que ficar também. Você acha que o Fábio Santos não joga no jogo, na partida de sábado, fora de casa contra o Velo? Você acha que tem que peso esse desfalque pro jogo de sábado, o jogo de estreia da Ponte? É a referência do time, né? Capitão, sempre faz falta. Tudo bem que tem lá o Thiagão que pode jogar, tem o Guilherme, né? Guilherme Santos. Guilherme ou Thiago? Eu acho que aí tá os dois no mesmo nível. Aquele que jogar, pra mim, tá bem escalado, mas perdeu o Fábio Sanches, ainda mais por uma estreia, vai fazer falta. Que expectativa você tá tendo pra estreia do time? Expectativa boa, expectativa de bom resultado, tá jogando fora de casa, né? Mas eu tô acreditando sim que a Ponte conquista um bom resultado. Bom, aproveitando a sua chegada aqui, eu não perguntei para você do Guarani. O Guarani, ele tá na próxima fase da Copa São Paulo, a Ponte decide daqui a pouco. O seu futuro, tem que ganhar do Retrô, o empate é do Retrô e o Retrô avança, a Ponte é eliminada. O Guarani avançou e vai pegar o Atlético Paranaense, o Eliseu acabou tendo o rompimento do ligamento cruzado do joelho, tá fora por 6 meses. Então, 2 perguntas. Primeira, o que você achou da primeira fase do Guarani? Eu tô colocando muito na conta da condição do gramado, mas o time ainda não mostrou que tem essa competência. Acho que o Atlético Paranaense pro confronto da segunda fase é o favorito, mas eu acho que o Guarani tem chance, não é? Então eu queria que você falasse primeiro da Taça São Paulo, da sua expectativa do time, ou do confronto contra o Atlético Paranaense, e já emendasse sobre a preparação do time, a montagem do Guarani para a estreia do final de semana no Paulistão A1. O Guarani, na minha opinião, na Copa São Paulo, oscilou demais. E campeonato como a Taça São Paulo agora é mata-mata, né? Vai enfrentar aí um time
que fez uma boa primeira fase. É um time que tem uma estrutura nas categorias de base, que é o Atlético Paranaense. Eu também acho o Atlético favorito. O Guarani precisa encontrar um norte, encontrar um rumo para aquilo que ele quer. Oscilou demais, né? Não pode vencer da forma que venceu a primeira rodada, depois perder para o Grêmio da forma que perdeu e empatar com o Cruzeiro de Arapiraca. Então, oscilou muito. O Guarani precisa encontrar um destino. Tá aí, treinador experiente, treinador internacional, bons jogadores. Tem essa perda desse jogador aí, mas eu tô acreditando que o Guarani pode se surpreender. O jogo é dificílimo. Favoritismo todo pro lado do Atlético, mas dá para surpreender. Nós já vimos inúmeras situações parecidas onde as equipes se superaram. Agora, para falar do profissional, CH, eu gostei das contratações. Eu acho que o Guarani manteve ali também jogadores importantes em setores importantes do campo. Um possível time titular, eu acho que ainda precisa de uns ajustes. A única ressalva é que me surpreendeu a não escalação aí do Gênison. Isso me surpreendeu. Acho que é um jogador que foi contratado, chegou para ser titular, fez gol em estreia, depois machucou, depois oscilou demais, porque aí teve a presença do Yuri Tanque, mas é só isso. Eu acho que o Guarani está no caminho certo. Só lembrando que o Campeonato Paulista, gente, é tiro curto. Não dá para ficar fazendo experiências dentro da competição, não dá para... depois a gente vê... Não dá. É tiro curto. E o Guarani precisa realmente se achar desde a primeira rodada com um time competitivo e um time para frente para tentar surpreender. O Guarani precisa se classificar. Agora, que tá difícil, isso não tem a dúvida, né? O Campeonato Paulista é sempre muito duro. Mas pelas contratações e por tudo que tem feito o Guarani, eu acho que tá no caminho certo. O Bolívar quer Richard Rios. Se fosse você, o homem da caneta, você negociaria ou seguraria de qualquer maneira? Olha, CH, é um baita de um jogador, né? Nós vimos no ano passado. Mas se for aceita a proposta, eu negociaria. Você acha que vale a pena negociar? Eu acho que vale. Dependendo do valor. Não, é claro que precisa ser um valor que agrade, né? Que agrade os cofres. Eu estava ouvindo falar em torno de $800 mil, né? Uhum. Eu acho que se realmente aparecer a proposta, tem que vender. Muito bem, Gleger. Vamos para a TV, porque agora o tempo urge, tá certo? Agora você acompanha o finalzinho do programa e na sequência ligue a sua televisão, porque já os donos da bola estará no ar. 11h54, hora certa em Campinas. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Ano novo, ferramenta nova. Aproveite as ofertas da virada da Anhanguera e comece o ano novo com a maleta cheia. Confira: aparador de grama Tramontina, R$ 209,90. Compressor de ar Jet Fácil Shoes, R$ 646,90. Cortador de grama Tramontina, R$ 575,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Como
Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Primeira marcha, 30 km por hora. Segunda, 50 km. Terceira, 80 por hora. Quarta marcha. Quinta marcha, 110, 120, 130, 150, 160, 170. Ir além do limite é burrice. Respeite a vida. Grupo Bandeirantes de Comunicação. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Uma ótima terça-feira para todo mundo e amanhã a gente volta sempre às 11h30 da manhã com mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Essa é a Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Quer chegar com mais segurança? Peça Nakata. É tudo azul pela frente. E Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa.
Muito boa tarde, começa agora pela sua Rádio Bandeirantes, mais um Nossa Área nessa terça-feira, dia 10 de janeiro de 2023. Eu sou o Lucas Herrero e a gente vai junto até a 1h da tarde com tudo que você precisa saber para começar essa terça-feira, hora do almoço, muito bem informado. Então atenção que a partir de agora você vai saber quais são os principais assuntos do momento. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. A gente começa falando sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque ontem mais 19 clubes se classificaram para a segunda fase, agora já são 46 garantidos no mata-mata e já temos 14 confrontos definidos. O Palmeiras bateu o Rio Preto por 2-1, o Corinthians venceu a Ferroviária por 4-0, a Portuguesa perdeu para o Real Ariquemes por 2-0 e está fora da Copinha. O Fluminense e Botafogo venceram seus jogos, 2-0 do Flu sobre o Taubaté, 3-1 do Fogão sobre o São Carlense. Hoje tem São Paulo e Marília às 9h45, Vasco e Audax às 7h30 e mais cedo, às 3h, Atlético Mineiro e Água Santa às 3h da tarde. Dorival Júnior e Abel Ferreira estão entre os 10 melhores técnicos do mundo, hein? Na eleição da IFFHS, a Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol, que recentemente colocou o Palmeiras como o melhor clube do mundo. O Flamengo também estava disputando no ranking lá na parte de cima da tabela, agora eles escolheram os melhores técnicos. E Carlo Ancelotti do Real Madrid ficou na primeira colocação, Guardiola do City em segundo, o técnico da seleção de Marrocos, o Walid Regragui, em terceiro, Dorival Júnior, campeão da Liberta e da Copa do Brasil pelo Flamengo, apareceu na 8ª colocação e o Abel Ferreira, campeão brasileiro e do Paulistão, ficou em nono. Mudando um pouco de assunto, algo que a gente precisa falar, até porque hoje temos a coroação, né? O encerramento do velório e o sepultamento do Roberto Dinamite. Ontem, mais de 50 mil pessoas passaram por São Januário para se despedir do Camisa 10. Hoje, uma cerimônia um pouco menor para a família já aconteceu entre 9 e 10 da manhã e o corpo está no cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias, onde foi sepultado ao lado dos pais do Roberto Dinamite. E diferentemente do velório do Pelé, muitos campeões do mundo e rivais do Roberto Dinamite, jogadores mesmo não sendo contemporâneos do Dinamite, apareceram, incluindo o Zico, que era amigo do Dinamite, ex-camisa 10 do Flamengo. Já já a gente vai ouvir a palavra do Zico sobre o legado do camisa 10 do Vasco para o futuro. Dos campeões do mundo estiveram presentes Brito e Marco Antônio em 70, campeões em 70, Mazinho, Zinho, Jorginho, Ricardo Rocha e Branco de 94 e Cafu em 2002. Cafu que justificou ao